Operação no Oeste. A Polícia Federal cumpre mandados por fraudes na venda de passagens aéreas para órgãos federais. Atentado na Espanha, um catarinense de Balneário Camboriú ficou ferido após a ação terrorista em Barcelona. Destaque nacional, Santa Catarina é o maior produtor de ostra do país e a capital comemora o bom momento com mais uma edição da Feira Ostra. E hoje é dia do Conexão Washington e ainda tem uma entrevista exclusiva com o prefeito da capital, Jean Loureiro. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto de 2017. Seja bem-vindo ao Band Cidade, que já está no ar. Obrigado pela sua audiência. A Polícia Federal faz operação contra fraudes na venda de passagens aéreas para órgãos federais. 7 pessoas estão sendo ouvidas na delegacia em Chapecó. Além disso, foram realizados mandados de busca e apreensão em agências de viagens e na casa dos proprietários. A Polícia Federal também determinou o bloqueio de valores em contas bancárias e restrições de imóveis e veículos registrados em nome das empresas investigadas e dos representantes delas. Segundo a polícia, esses mandados foram cumpridos aqui em Santa Catarina porque as agências de viagens têm sede em Chapecó e elas eram responsáveis por emitir as passagens aéreas para o Instituto Federal do Mato Grosso. De acordo com as investigações, a fraude chegaria a 8 milhões de reais. A Polícia Federal continua as investigações para saber se existem fraudes em outros estados brasileiros. E o catarinense Luiz Fernando Simões, de Balneário Camboriú, ficou ferido após um atentado terrorista em Barcelona, na Espanha, nesta quinta-feira. Segundo informações, ele teve ferimentos nas 2 pernas. Chegou a ser internado, mas teve alta nesta sexta-feira. Ele estava a 50 metros do local do atentado, na La Rambla, e ficou ferido durante a ocorrência, após as pessoas saírem correndo. 14 pessoas morreram e mais de 100 pessoas ficaram feridas. E um homem com mandado de prisão por receptação foi preso hoje na BR-101 em Biguaçu. Adivinha com quantas passagens pela polícia tinha esse homem? 49. O homem conduzia um Gol com placas de Campos Novos e não possuía nem documentos pessoais, nem do veículo, o que levantou a suspeita dos policiais. Ele tinha um mandado expedido no mês passado pela Vara Criminal de São José e foi conduzido para a delegacia de polícia da mesma cidade. Possuía ainda 49 passagens pela polícia por crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento falso, ameaça e porte de drogas. 49 passagens e estava em liberdade, vai entender, hein? André Luiz de Oliveira, de 28 anos, foi condenado hoje em júri popular pelo homicídio do policial militar ocorrido no dia 31, isso do mês de 2016, perdão. A vítima foi Alexandre Gonçalves. O crime aconteceu em 15 de setembro de 2016, no Morro do Horácio. De acordo com a polícia, 13 agentes faziam um patrulhamento de rotina no bairro quando foram atingidos por tiros. Vinícius foi atingido e morreu. André foi condenado por homicídio duplamente qualificado, tráfico de drogas e também corrupção de menores. Florianópolis lançou hoje a 18ª Feira Ostra, que acontece do dia 11 a 15 de outubro, dessa vez no mercado público da capital. A edição deste ano coroa mais um ano da boa produção no estado, que continua líder no cultivo do país. Elas estão logo ali. Com um pequeno barco, a gente vai junto com o seu Luiz Carlos para ver um pouco das 2 milhões de ostras que ele produz por ano. Antes, ele criava porcos e bois, mas há 30 anos tomou a decisão de cultivar moluscos. Começou a povoar, como é que eu vou criar porco aqui na ilha? Aí surgiu esse projeto da ostra, aí eu me interessei, ajudei lá no laboratório também, foi trabalhando com os técnicos, e hoje a gente está bem instruído. Luiz fez um estágio na França e lá aprimorou o cultivo. Trouxe a técnica da criação nos chamados travesseiros. E hoje tem 5 colaboradores que processam as ostras nessa base em Santo Antônio de Lisboa. Ele é um dos responsáveis pela grande produção de ostras em Santa Catarina. Dados do IBGE apontam Santa Catarina como o maior produtor nacional, responsável por 98,1% da produção. Isso se deve a alguns fatores geográficos e também biológicos.
Porque o nosso litoral é todo protegido por enseadas e baías e isso forma as condições ideais de mar protegido para os cultivos, né? Facilita muito os cultivos. As nossas águas são muito produtivas, são ricas em fitoplâncton, que é uma microalga, que é o alimento dos moluscos. São 2.800 toneladas produzidas no estado, o único do Brasil com controle sanitário e higiênico de moluscos bivalves. 9 dos 10 municípios produtores de maior expressão no Brasil são de Santa Catarina, com destaque para Palhoça, que sozinha é responsável por 65,2% da produção nacional. A pena-ostra, que neste ano muda de cenário e acontece no mercado público de Florianópolis, de 11 a 15 de outubro, exalta a ostra catarinense, que, segundo os produtores, chegou a esse patamar fruto de muita dedicação. Não é fácil, precisa muita técnica e outra coisa, muito dedicação, né? A ostra precisa limpar, precisa cuidar, precisa... A ostra é um bebê, entendeu? Precisa se dedicar. Belas imagens, hein? Você vai ver a seguir uma entrevista exclusiva com o prefeito da capital, Jean Loureiro. Fique ligado, Band Cidade volta já já. Agora são 6 horas e 56 minutos. Estamos de volta com o Band Cidade. Bom, você viu que nós tivemos problema com o Francisco, né? Direto de Washington, com a sua participação semanal. Infelizmente perdemos o contato, mas na semana que vem ele retorna, trazendo sempre os seus comentários e a sua participação aqui. Bom, falando em entrevista, hoje à tarde eu recebi aqui nos estúdios do Band Cidade o prefeito da capital, Jean Loureiro, que nos concedeu uma entrevista exclusiva, falando aí sobre vários assuntos da administração municipal. É o que você vai acompanhar agora. Band Cidade de hoje recebe o prefeito da capital, Jean Loureiro, que está há 8 meses, pouco mais de 8 meses, à frente do comando da prefeitura. Prefeito Jean, obrigado pela sua presença hoje aqui, boa noite. Obrigado pelo convite, né? Bom, a gente convidou o senhor aqui para falar de vários assuntos que envolvem a administração da capital. Primeiro, um balanço até agora dos 8 meses como prefeito da capital. Como é que está sendo essa experiência? Já que o senhor disse ao longo da campanha que era o seu sonho ser prefeito, como é que está sendo essa experiência? Bom, obviamente que a gente esperava encontrar uma série de dificuldades. A situação financeira é o que mais assustou na fase inicial. Um período de transição, as informações que recebiam não bateram com a realidade da prefeitura. Encontramos uma cidade que, dentre os 50 maiores municípios do Brasil, é a segunda pior em gestão fiscal. Isso fez com que a nossa administração tivesse uma atitude de coragem, encaminhando um pacote de medidas com 40 projetos de lei no mês de janeiro, que foram aprovados na Câmara. Isso fez com que a realidade fiscal do município, com austeridade, reduzindo o número de cargos comissionados, tendo mais agilidade, com menos secretarias São 12 na prefeitura. São 14 ao todo, eram mais de 30. Né? Eu estou pela metade, praticamente. Mais da metade, e agora a gente começa a ter um resultado mais prático, com eficiência. Então, nós realizamos todo esse diagnóstico. A partir de agora, a gente já começou as ações e obras na saúde, obras que estavam inacabadas, recuperação da pavimentação da cidade que estava totalmente destruída, os estoques de medicamentos que não tinham no início da administração já foram totalmente regularizados, já contratamos mais médicos, retomamos as obras na educação e enfrentamos recentemente, no mês de julho, um dos maiores problemas, que era a situação da CONCAP, a empresa que faz a limpeza urbana e o recolhimento de lixo, que estava praticamente falida, indo para leilão, e numa mudança de sociedade de economia mista para a autarquia municipal, a gente conseguiu trazer uma economia para o município, manter a empresa e manter a qualidade do serviço. Ou seja, a prefeitura agora começou a deslanchar, o senhor acredita nisso? Exatamente, toda semana nós lançamos pelo menos 2 programas que fazem parte do nosso plano de governo, apresentado na eleição e que foi vitorioso no último pleito. Recentemente lançamos o programa Juro Zero, que oferece para as microempresas e para o microempreendedor individual financiamentos parcelados, né, sem nenhum tipo de juro. A prefeitura paga esse juro, e o
pequeno empresário a poder gerar mais emprego e estimular microfinanças do município de Florianópolis. Lançamos também um programa voltado à segurança pública, o Floripa Segura, onde retomamos o convênio de monitoramento das câmeras que estavam estragadas, desativadas no nosso município, a Guarda Municipal, que agora está atuando nos bairros de Florianópolis, junto às praças, ou seja, cada setor da prefeitura tem a sua proposta bem definida, que começa a ser aplicada na prática e a população começa a dar uma resposta, trazendo uma confiança novamente à administração municipal. O que a gente via até um tempo atrás, prefeito, era aquela coisa do jogar para a administração anterior, né? Porque tinham muitos problemas que ficaram. Esse discurso agora a gente percebeu que mudou, né? Até porque eu acho que as coisas começaram a acontecer, a prefeitura buscando alternativas e esquecendo aí o problema passado. A sociedade não quer saber a culpa, né? E nem quer que o prefeito atual fique fazendo avaliação da administração anterior. O meu papel é mostrar a fotografia do momento. A prefeitura vive um momento de crise financeira. Nós tivemos uma série de ações para estimular a vinda de empresas para Florianópolis, o desenvolvimento econômico. Isso já começa a dar resultado, ampliando a arrecadação do município, que é o mais importante. E estamos retomando, seja obras inacabadas da administração anterior, problemas apresentados nos projetos da Secretaria de Educação, né? As obras em si, que infraestrutura, pavimentação, que não aconteceram. Isso faz parte do passado. O que eles querem agora é retomar. Nós já estamos dando ordem de serviço para que as obras possam acontecer. Nós já estamos retomando um ritmo de trabalho que a cidade espera e estamos concretizando, após a regularização fiscal, porque nós estávamos sem certidão de regularidade previdenciária, sem certidão de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, e com essas certidões, agora a cidade voltando a ter regularidade, nós podemos conquistar muitos financiamentos que em breve vão transformar Florianópolis num canteiro de obras. Ok, prefeito, um tempinho só para o nosso intervalo. Já no próximo bloco, no Band Cidade, o prefeito volta a falar conosco sobre o elevado, né, do Rio Tavares. As obras continuam, a gente quer saber qual é a previsão da prefeitura. É já depois do intervalo, fique com a gente. De volta com o Band Cidade, recebendo hoje o prefeito da capital, Jean Loureiro. Prefeito, a gente falou aí de vários assuntos. O elevado do Rio Tavares, né, que é um sonho da comunidade, essa obra está caminhando? Qual é a previsão? Como é que a prefeitura está trabalhando com esse projeto? Bom, essa é uma das principais obras de infraestrutura de Florianópolis. Com certeza. A obra, nós já estamos realizando as desapropriações, a obra estava parada, né? A partir de agora a empresa tem um cronograma estabelecido. A nossa meta é até o aniversário da cidade, em março do ano que vem, poder realizar a sua inauguração. Vencemos todos os obstáculos, as autorizações da Secretaria do Patrimônio da União, a autorização legislativa para refinanciar o valor, porque demorou tanto que já tinha vencido o prazo do financiamento, né? E agora ela tem um cronograma estabelecido. O sul da ilha e a cidade de Florianópolis esperam essa obra ansiosamente. É uma vergonha e um descaso que o sul da ilha não ter concluído há muito mais tempo o elevado do Rio Tavares. Com relação à FenaOstra, prefeito, hoje foi o lançamento. O que a FenaOstra traz de diferente para essa edição de 2017? Bom, nós estamos trabalhando com o momento crítico que a gente vive financeiro, então é necessário ter criatividade. Antes a FenaOstra era realizado num centro de convenções, um ambiente fechado, cobrava ingresso para entrar, cobrava ingresso para estacionamento. O público já estava se distanciando da FenaOstra e virou uma festa meramente comercial. Agora não, nós assumimos a festa, retiramos da iniciativa privada que realizava, é a própria estrutura da prefeitura que faz. Trouxemos para o coração da cidade o mercado público e o Lago da Alfândega. Nós vamos ter 6 restaurantes com a ostra 100% manezinha, não vem produto de fora, é o nosso produtor que é valorizado. Teremos mais de 100 estandes com artesanato, cultura, ou seja, a tradição da cidade de Florianópolis. E de 11 a 15 de outubro, a gente aproveita a audiência da Band e convida todos os catarinenses para vir a Florianópolis, para deleitar, curtir não apenas a ostra em si, mas todo o entretenimento, a estrutura dessa grande festa que chega à sua maturidade. É a 18ª, agora ainda melhor para toda a comunidade. Bom, eu sei que o senhor tem vários projetos para a cidade, mas qual vai ser a marca do Jean Loureiro como prefeito da capital?
Acho que a marca que a população espera. Alguém que se dedica com muito trabalho. Nós começamos sempre muito cedo e vamos até Pois é, tarde. 6 da manhã, parece que o senhor já está com os secretários reunidos, 6, 7 da manhã, é sempre Nós assim. iniciamos 5 e pouco todos os dias, 6 horas. Mas isso inicia vai as ser até o reuniões. fim ou é só agora? Eu espero ter saúde para chegar até lá, né? A minha expectativa é poder manter esse ritmo. Óbvio que quando o prefeito, o secretário faz isso, toda a equipe se contagia. Ainda existe uma grande demanda, especialmente nos bairros, de trabalhos que precisam ser feitos, que foram abandonados, que às vezes a presença ali estimula para que isso possa concretizar. Também quero registrar aqui a participação dos conselhos de desenvolvimento, ou seja, as comunidades, associações vêm administrando em conjunto, as entidades empresariais vêm administrando em conjunto, e acho que a gente tem talvez um marco fundamental para essa gestão, que é a conquista do financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que estava esquecido anteriormente, que nós retomamos, já terminou a última missão de análise, estamos falando de 291 milhões de dólares. O maior financiamento de um município na história de Santa Catarina. Então vem muita obra por aí. Isso vai transformar, obviamente, o sistema viário, permitir que o transporte coletivo uma previsão? tenha uma nova realidade. A previsão no programa do BID até janeiro ou fevereiro do ano que vem está assinado. Certo. Por sinal, sobre o transporte coletivo, na segunda, estamos lançando o Centro de Controle Operacional. Vamos controlar toda a cidade e o que nós falávamos na campanha, que os ônibus iam ter GPS, ia poder controlar pelo celular, que alguns pareciam, encararam como uma piada, hoje está se tornando realidade, né? E na segunda-feira lançamos o Floripa no Ponto, né? Que vai permitir ter um controle, uma agilidade, melhorando a mobilidade, o transporte coletivo e dando mais informação ao usuário. Prefeito, nosso tempo acabou, infelizmente. Obrigado pela sua pena, né? participação. Uma boa entrevista. Mas fica uma próxima. Sempre tem uns bons assuntos aí, né, prefeito? Obrigado, boa noite. Obrigado pela audiência. E nós aqui em Floripa continuamos com muito trabalho e muita dedicação pela cidade. Ok. Hoje à tarde com o prefeito da capital, Jean Loureiro, que você acompanhou aqui no Band Cidade. Falando em Floripa, o projeto Floripa em Movimento, que leva diversas atrações recreativas, esportivas e culturais todos os domingos na Beira-Mar Norte, agora também vai para o continente. Quem tem os detalhes é o repórter Lucas Miranda. E agora o Floripa em Movimento vem também para a Beira-Mar Continental. A gente está aqui ao lado do Márcio Luiz Alves, que é secretário de Cultura, para falar um pouco mais sobre esse evento. Márcio, essa ideia de trazer agora para a Beira-Mar Continental também, esse evento que já é um sucesso lá na Beira-Mar Norte. Bom, a comunidade do continente nos solicitou que trouxesse para o continente esse evento. Nós vamos fechar a Beira-Mar, onde patins, bicicleta, skate poderão usar livremente o dia inteiro, e nós teremos no Bolsão atividades culturais. Nós vamos trazer a apresentação de boi de mamão, nós teremos música, teremos zumba, teremos várias atividades para que a comunidade do continente e aqueles que quiserem comparecer possam ter um domingo agradável. Esperamos que tenhamos um belo dia de sol para que fique marcado na comunidade um novo processo, um novo projeto que venha atender a cultura e o esporte no continente. E antes disso, no sábado, no Monte Verde, também já acontece um outro projeto. Lá já é um projeto que é itinerante. Nós estamos levando nos bairros, já aconteceu na Costeira do Pires de Baé e agora vai acontecer no Monte Verde. Então, teremos também atrações culturais e esportivas no bairro do Monte Verde. Bom, lembrando que só não acontecem os eventos se houver uma chuva muito forte, uma chuva torrencial. A gente espera então que dê dias de sol aí no sábado e no domingo. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Lucas, pelas informações. Olha só, um vídeo está ganhando as redes sociais. Um leão-baio foi filmado passeando tranquilamente no interior de Rio das Antas, no meio-oeste. Um morador que passava pelo local registrou esse momento. As imagens foram registradas na localidade de Linha Saltinho, no interior de Rio das Antas. O morador que passava na hora ficou impressionado com o leão-baio, que caminhava tranquilamente pela estrada de chão. Observem que ele tenta chamar o leão-baio, ele para, olha atento para a câmera e depois volta para a mata. Embora a espécie esteja em extinção, ainda há leão-baio na mata fechada na região, porém não fora dela. De acordo com a Polícia Ambiental, é difícil fazer algum registro do leão-baio, pois sempre que percebe a presença do homem acaba voltando para a mata. A polícia reforça ainda que, apesar de ser um animal dócil, é importante evitar chamá-lo, pois sempre que está fora do seu habitat pode apresentar algum comportamento diferente. Há pouco tempo foi registrado a presença de leões-baio em Irani, Água Doce, Lages e Videira.
E a prévia do PIB aponta que a economia cresceu no segundo trimestre do ano, uma alta de 0,25%. O índice medido pelo Banco Central aponta para a saída da recessão, iniciada em 2015. Até pouco tempo atrás, os brinquedos tinham que ser baratinhos, mas isso está mudando. No ano passado, sem sombra de dúvida, nós não conseguimos até presentear os nossos afilhados e tudo, porque eles estavam aí, com medo da economia e tudo, então nós estávamos travados. Esse ano já não, esse ano a gente já conseguiu melhorar um pouco mais e sem sombra de dúvida eu vou conseguir dar um presentinho melhor para meus afilhados e para minha filha. Na loja de brinquedos deu para sentir a reação da economia, mesmo que tímida. A fase ruim, para mim, já passou. O nosso ticket médio, ele não aumentou, mas a quantidade de pessoas, graças a Deus, aumentou bastante. A atividade econômica brasileira cresceu 0,25% no segundo trimestre, em comparação aos 3 primeiros meses do ano. O índice do Banco Central é a prévia do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do país. Depois de 8 quedas seguidas, o PIB cresceu 1% no primeiro trimestre desse ano. Se a prévia do Banco Central for confirmada pelo IBGE, será o segundo crescimento consecutivo, o que consolida a saída da recessão. O agronegócio, que cresceu mesmo durante o período recessivo, permanece como principal alavanca do país. No entanto, outros setores já surfam nessa onda, como, por exemplo, a indústria automobilística e as vendas de materiais de construção. Em junho, o varejo e o setor de serviços cresceram mais de 1%, segundo o IBGE, algo que para um intervalo de 30 dias é bem significativo. Sinal de que a mão de obra dispensada durante a crise aos poucos poderá retornar ao mercado de trabalho. A gerente Beatriz planeja abrir 5 vagas até o fim do ano. Eu quero recuperar no mínimo a metade do que eu fui obrigada a dispensar para conseguir manter. Pois é, essa crise não termina nunca, Mas está dando agora sinal aí de recuperação, ainda bem, Bom, o Band Cidade desta sexta-feira termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência durante toda essa semana e a gente se vê na segunda-feira. Bom fim de semana. Até lá.